José Roberto Assi, ele é o proprietário da J. Assi. E eu conversei com ele sobre as tecnologias embarcadas, aquelas que estão inclusive em desenvolvimento para chegar ao alcance do produtor daqui a 3, 4 anos. Bom, eu estou ao lado do José Roberto Assi. Ele é fundador e CEO da J. Assi. A empresa, até ele vai discorrer um pouco mais, mas é uma especialista em várias tecnologias para o plantio. E ela começou fazendo discos de plantio. Aí alguém pode dizer assim, então não precisa muita preocupação. Sim. Nós viemos de uma agricultura convencional com revolvimento de solo, depois para uma agricultura que é a que nós praticamos hoje, de palhada. E na hora que precisa da palha, eu preciso de discos específicos. Se eu tenho uma palha de soja, se eu tenho uma de trigo, a profundidade, a capacidade de corte. José Roberto, como funciona essa questão quando a gente começa ali ainda que parece tão rústico? A tecnologia ela tem que acompanhar, né, o desejo do agricultor, o momento do agricultor, né? Então a gente começou com um disco para plantio que reduz em 60% duplos e falhas, né? Isso até é motivo de muito orgulho para nós, porque o ano passado nós vendemos um pouquinho mais de 1 milhão desses discos, e isso, segundo o INPI, aumenta a produtividade do PIB agrícola brasileiro e ajuda a alimentar mais de 10 milhões de pessoas, né? Então é isso que a gente faz. A gente ajuda o agricultor a ele produzir mais alimento e alimentar as pessoas. Mas hoje nós temos várias tecnologias novas, algumas para ser lançadas esse ano, e que vai acompanhando essa nova demanda, esse novo momento do agronegócio brasileiro e mundial. Agora, você estava me falando também no investimento em pesquisa e desenvolvimento. Como que é esse trabalho de vocês? Olha, a JAS tem 25 anos e hoje a gente tem um centro de pesquisa em São Paulo. Semana passada eu estava lá, nós recebemos mais 6 colaboradores, são 102 pessoas, a maioria engenheiros, e abrimos o ano passado um centro de pesquisa em Curitiba, que deve estar alcançando 30 pessoas no mês que vem. Então nós temos quase 130 pessoas no Brasil focados em desenvolvimento de tecnologia para plantio. Então eu brinco assim, com o juro a 15% ao ano, minha esposa às vezes pergunta, nós vamos investir em P&D para colher daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 7 anos, né? Sim, e é uma tese que deu certo, isso eu acho bacana. É um exemplo que está dando certo, né? Hoje a JAS tem unidades na Argentina, nos Estados Unidos, no Canadá. A nossa grande missão é ser líder mundial em tecnologia de plantio e num país em que tradicionalmente, né, a gente considera que não é um desenvolvedor de tecnologia. Mas a JAS prova na prática, né, porque a gente tem que provar a nossa tese na prática, né, que isso pode ser verdade. E quando a gente fala, por exemplo, numa tecnologia norte-americana, de um modo geral, a gente não tem como pegar, porque a gente vai tratar de solo, de uma condição completamente diferente da do Brasil. E dentro do Brasil, nós também temos uma região sul, porque nós estamos num país continental, a região sul que ela vai ter uma característica, o Cerrado tem outra. A gente até criou uma metodologia de inovação no agronegócio. A gente batizou ela de antropologia criativa. O que é isso? É a gente estar no campo, observando os processos daquele campo específico, seja Brasil, Estados Unidos ou regiões do Brasil, e desenvolver alguma coisa que resolva o problema daquele agricultor. Mas é interessantíssimo, porque nós temos uma tecnologia que nós lançamos no Brasil, que é o dosador pneumático Selênio. Ele tem uma placa de plantio para cada cultura. Então, para milho é uma placa, para soja é outra. E essa placa ela tem o disco, tem os organizadores, tem o expulsador. O que acontece? O nosso time de marketing estava nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, time is money. Ou seja, tudo que você fizer para economizar tempo, eles valorizam. Não assim, vou visitar minha mãe, eu tenho que visitar rápido.
Não é esse tipo de tempo, é o tempo assim, se eu tenho uma operação que demora 3 horas, se eu puder fazer em uma, eu gosto dessa tecnologia. E essa placa a gente lançou o ano passado para ser adaptada no dosador mais popular dos Estados Unidos. E está fazendo um grande sucesso, porque um agricultor que tem 36 linhas lá, ele planta, poucos sabem, mas nos Estados Unidos você planta milho de manhã e soja à tarde, por exemplo. Aí ele demora 3 horas para mudar de cultura, com o nosso sistema ele demora 20, 30 minutos. Então está um sucesso muito grande. Quem poderia imaginar que uma empresa brasileira desenvolveria tecnologia para fazer retrofit no dosador mais popular nos Estados Unidos? Por outro lado, o que me agrada muito nos Estados Unidos é a emergência uniforme das plantas. Só que a tecnologia que a gente usar lá para fazer a emergência não vai funcionar aqui, como você bem caracterizou. Então a gente está trabalhando em outras tecnologias para obter o mesmo resultado. Então olha que bacana, como a gente ter pessoas em vários países, você inspira para lançar produtos de um para o outro e do outro para um, respeitando as particularidades, como você muito bem falou, né? Eu fiquei agora assim encantada com essa questão aí dessa tecnologia dessa placa, que tem ali a característica de cada cultivar ou de cada espécie, variedade que vai ser plantada, esse dosador, porque naturalmente isso aí vai contribuir muito. Ainda vem essa parte que você falou, né, de ter uma emergência uniforme, o que vai facilitar todo o resto dos tratos culturais subsequentes da lavoura. Uma coisa que o agricultor brasileiro às vezes nem sabe é que ele tem problema com a emergência uniforme. É impressionante, mas isso vai ficar até para um outro papo, viu? Porque é um assunto bem vasto, mas o agricultor brasileiro ainda nem entendeu isso. Agora, o que eu acho legal também dessa placa é que você sabia que o agricultor americano, ele planta soja com muito baixa tecnologia. A última primavera que eu estava lá, eu vi um agricultor plantando soja com semeadeira. Aí até eu desci da caminhonete e falei, ó, vou olhar, se tiver bem plantado, eu vou fechar a empresa, vou me aposentar porque não tem mais nada a fazer. Aí metade da semente estava fora, a outra metade estava mal distribuída, eu falei, não, estamos no caminho certo. E essa placa, ela vai ajudar, né, a plantar soja melhor. E o agricultor americano começa a sentir gosto por plantar a soja um pouco melhor. Então, assim, é a nossa contribuição, né, para a agricultura mundial, para levar mais tecnologia, produzir mais alimentos e fazer a diferença. E tem mais novidades programadas aí dentro desse time P&D para chegar no Brasil nos próximos anos? Tem muita novidade, né? Eu só não posso falar, senão o pessoal do marketing me manda embora, né? Mas a vontade é grande, a gente não pode abrir muito, mas tem. Esse ano nós estamos lançando 3 produtos novos. Nós estamos lançando, inclusive, no Brasil, o sistema de alta velocidade, um sistema de controle da força da linha de plantio. Nós estamos lançando em Fargo, na Dakota do Norte, o melhor sensor do mundo para monitorar fluxo de adubo e sementes miúdas. Nós vamos testar agora na primavera no Canadá, em 2 gigantes dessa área de air drills, que é a CNH e a Borgo, que é o maior fabricante de air drills, plantadeira de semente miúda do mundo. E nos próximos 3 anos nós devemos lançar algumas coisas para emergência uniforme, que eu falei, e de 5 anos para frente a gente vê com muito bons olhos muitos produtos que vão automatizar o plantio. Existe também no Brasil um conceito de que você automatizar as coisas, você tira emprego, né? Isso não é verdade, né? A gente vê que o Japão, por exemplo, que é o país mais automatizado do mundo, é o país que tem as taxas de desemprego quase zero, né? E então a automação, ela gera riqueza para a economia, que gera mais investimentos, que gera emprego. Então a gente fica com muito entusiasmo de automatizar o plantio, mas vai ser uma automação assim bem profunda, sabe? Alguns produtos aí que a gente está desenhando vão mudar completamente a maneira que o agricultor brasileiro planta e entende o plantio, né? Olha, a gente precisa lembrar que a automação, em momento algum, ela tira
o emprego, pelo contrário, ela traz melhor condição de vida para o trabalhador. Porque imagina aquele tirador de leite que levantava 2 horas da manhã para ir ali na força e hoje ele tem uma ordenha que ele faz, é o manejo da ordenha, a limpeza da ordenha. É muito mais tranquilo, ele precisa qualificar a mão de obra dele. Agora, você fez uma menção aqui, eu vou te fazer uma pergunta bem ignorante aí, o que é a semente miúda? Seria ali de gergelim, outras espécies, pastagem, alguma coisa nesse sentido, ou o que seria? A semente miúda, que o Canadá planta muito pouco milho e soja, que seriam as grandes culturas, que é a semente mais graúda. O Canadá e o norte dos Estados Unidos plantam a semente miúda. É trigo, canola, que é muito plantado no Canadá, né? Azevém, né? São basicamente, principalmente trigo e canola, né? Bom, se trata mesmo do tamanho dessa semente, né? Eu quero agradecer a sua participação no Sucesso no Campo e a gente volta a falar em outros momentos. Eu que agradeço. Grande abraço a todos.